Então, nós vamos começar a falar sobre os métodos adequados de solução de conflitos, compreendendo quais são os métodos básicos, tá? Existem inúmeros outros métodos que não estão aqui, mas esses são os básicos e os principais que a gente vai estar analisando nas próximas aulas. Então, existem os métodos, eles se dividem em duas grandes espécies. A primeira delas são os métodos heterocompositivos, e a segunda, os métodos autocompositivos. O que são os métodos heterocompositivos? Basicamente, são aqueles em que vai haver um terceiro, esse terceiro é imparcial. Esse terceiro, ele vai decidir sobre o conflito. Ele vai tomar uma decisão e dizer quem está certo, quem está errado. Então, quando a solução ela é imposta por um terceiro imparcial, significa que este é um método heterocompositivo. Para que a solução, para que haja uma decisão por parte desse terceiro, geralmente, as partes apresentam as suas razões, mas a decisão é construída pelo terceiro. Quem decide é o terceiro. E na hora de decidir, ele não vai perguntar se a pessoa vai gostar ou não, tá? No judiciário, que é o nosso primeiro grande método heterocompositivo, nosso primeiro exemplo do método heterocompositivo, o juiz, ele vai exercer uma jurisdição estatal, ele não pode ser escolhido, inclusive há um princípio inerente à jurisdição estatal, que é o juiz natural, você não tem como dizer por quem você quer ser julgado, não tem, tá? E o juiz, a decisão dele, ela é coercitiva, você tem que cumprir. Agora, tem um detalhe, no judiciário, você pode recorrer, existem várias instâncias para as quais você pode recorrer. Na arbitragem, ela não é uma jurisdição estatal, ela é uma jurisdição, eu preciso que vocês escutem isso, é uma jurisdição, mas ela é privada. Enquanto método heterocompositivo, o árbitro, ele vai decidir aquele conflito. Mas ele vai decidir o conflito tendo sido escolhido pelas partes. Então, diferente do judiciário, que a gente não pode escolher, na arbitragem, a gente pode escolher quem vai tomar aquela decisão. O árbitro, ele continua, como tudo no método heterocompositivo, sendo uma solução, uma decisão de um terceiro imparcial. Então, o árbitro, ele também é terceiro imparcial. A professora, mas como pode ser terceiro imparcial sendo escolhido pelas partes? Não tem problema nenhum, é uma questão ética. Ou você quer dizer que se você for contratar um professor da UFAL, uma professora da UFAL, eu mesma sou árbitra também. Um professor da UFAL, uma professora da UFAL, você disser, não, eu confio suficientemente no caráter dessa pessoa para ela tomar uma decisão nesse caso. Ela tem competência, ela tem ética, ela tem técnica. Essa pessoa é muito boa. Então, eu confio nela para tomar uma decisão, certo? Isso não significa que você vai estar comprando a pessoa. Isso não significa que a pessoa é corrupta. Apenas que se reconhece a competência dela.
certo? Pois bem, e a ética. E, apesar de estar fora da estrutura do Poder Judiciário, na arbitragem, a liberdade de escolhas é imensa. Por quê? Porque eu posso escolher quem vai julgar, eu posso escolher qual é o direito material, processual, eu posso escolher onde isso vai ser julgado, certo? E existem alguns pontos na arbitragem que a gente vai explorar melhor em outra aula, que agora é só uma noção geral, que faz com que a arbitragem seja muito boa, regra geral. A arbitragem, ela não admite recursos e ela é sigilosa, tá? Pois bem, então, alguma dúvida sobre métodos heterocompositivos? Professora, Pode pode falar. dar um exemplo de direito processual que pode ser colocado em questão na arbitragem? Posso. As pessoas podem. Foi o Heitor? Foi o Heitor? Fui Eu eu. estava lá. Ah, pronto. Eu estava lá nos slides e não, às vezes eu demoro para chegar aqui. Então, Heitor, um exemplo as pessoas podem escolher, botar inclusive em contrato, que não vai ser aplicado o Código de Processo Civil brasileiro no trâmite da arbitragem, no processo arbitral, que vai ser aplicado o Código Civil português. Ou ainda, que as pessoas vão criar o código próprio delas. Não tem problema nenhum na arbitragem, certo? Certo. Perfeito. Alguma outra dúvida, gente? Professora, consegue me ouvir? Oi. Oi, Natan, consigo. A senhora falou sobre a não recorrência da decisão da arbitragem, né? Nem levar ao judiciário. Mas como se procede ao reconhecer um erro formal, um vício formal na arbitragem? Não é qualquer vício que vai lhe dar uma possibilidade de discussão, tá, Natan? Não é qualquer vício. A gente vai ter lá no artigo 31 da lei de arbitragem algumas hipóteses muito específicas. Muito específicas. Por exemplo, se o árbitro não era imparcial, aí você consegue pedir uma anulação. Se ele não cumpriu com o dever de revelação dele, a gente vai estudar numa outra aula. Aí a gente pode falar em anulação. Então, a possibilidade de você discutir um vício não é qualquer vício que vai conseguir lhe levar para o judiciário, uma discussão no judiciário. Então, assim, o único, dependendo do regulamento, tá? Dependendo do regulamento. Aqui a gente tem uma instituição que se chama CAMEAL. Inclusive, eu vou ver se a gente consegue um momento para visitá-la, quando a gente for estudar mesmo a arbitragem, para fazer uma visita lá na CAMEAL. A CAMEAL tem um regulamento e ele prevê que depois da sentença é possível entrar com embargos, e os embargos são muito limitados: omissão, contradição, omissão ou erro. Tem outra: omissão, contradição, obscuridade e erro, tá? Ponto, acabou-se. Depois dos embargos, a transita em julgado. Não tem mais o que fazer. Nenhum vício pode ser discutido no judiciário, a não ser os mencionados, como passíveis de anulação no Poder Judiciário. Certo, Natan? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Pois bem, gente. E aí, mais dúvidas? Então, vou seguir, tá? Pois vamos lá. Então,
O nosso próximo método, a gente percebe que aqui os principais heterocompositivos a gente já trabalhou. A nossa próxima análise vai nos métodos autocompositivos. Os métodos autocompositivos, eles podem ou não ter a presença de um terceiro imparcial, tá? No entanto, nunca vai haver a decisão por parte de um terceiro. Em todos os métodos autocompositivos, mesmo nos que estão presentes os terceiros não podem decidir pelas partes, não podem impor nenhuma decisão. Então, ou as próprias partes, na verdade, as próprias partes, elas que têm que decidir a vida delas. Certo? Elas que têm que decidir a vida delas. Então, esses métodos, como o próprio nome já diz, né, a autocomposição, que visa uma composição própria. Tá? E é importante fazer essa análise, composição própria. Então, obviamente, que se caracterizam por uma construção consensual da solução. Construção, gente. Cada um vai botando um tijolinho, sabe? E é por isso que se fala em protagonismo das partes. E o terceiro, quando há, ele entra apenas como um facilitador do diálogo. Certo? E é por isso que os métodos autocompositivos, de uma maneira geral, eles são tidos como métodos empoderadores. Porque as próprias pessoas decidem. Eu havia falado que, inicialmente, o Poder Judiciário, diante de tanta selvageria nas sociedades primitivas, o Estado chamou a si a administração da justiça, de tal maneira que a tutela privada, a vingança, a fazer justiça com as próprias mãos, passou a ser proibido, regra geral. Vai ter ali uma outra exceção, mas regra geral, ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Tá? Então, assim, descobri o meu marido traindo, descobri minha mulher traindo. Então, o que é que eu faço? Vou lá, gravo a pessoa me traindo e expõe nas redes sociais. Justiça com as próprias mãos, isso é proibido. Tá, gente? Por mais que a traição não seja, não seja errado, o fato é que também é errado você fazer justiça com as próprias mãos. Tá? Então, assim, um erro não anula o outro. Tá? Então, assim, não só no Brasil, mas no mundo, é errado a tutela privada. Então, há muito tempo atrás, o Estado tomou para si a administração da justiça, impossibilitando as pessoas de terem o poder de resolverem seus conflitos. Porque era todo mundo selvagem, era vida louca, era selva. Loucura. Um matava o outro por nada, sabe? Então, o Estado, ele fez bem em fazer isso. Qual foi a consequência? Qual foi a consequência, o impacto disso nos indivíduos? Os indivíduos passaram a não ter poder de decisão. Então, as suas próprias liberdades, seus desejos, suas vontades, passaram a ser completamente desconsideradas na medida em que o que deveria considerar era a vontade estatal do judiciário, do juiz, né? E é por isso que as pessoas perderam o poder. E se fala hoje em mediação, conciliação e negociação como formas de ganhar o poder, de empoderamento. E isso é uma coisa complicada, porque o poder, nem todo mundo sabe lidar com esse tipo de poder, né? Poder é uma coisa
É uma coisa realmente difícil de lidar. E aí algumas pessoas, obviamente, querem abusar, outras não sabem nem por onde começar, ficam paradas, estáticas, inertes. Então, a gente vive um movimento em que a gente tenta empoderar pessoas através desses métodos autocompositivos, mas muitas vezes as pessoas não sabem usar esse tipo de ferramenta nem para onde ir. E é por isso que muitas vezes a gente termina precisando de um terceiro imparcial, porque quando é só entre duas pessoas, as duas pessoas ou ficam seduzidas para tentarem usar o poder como força, ou ficam inertes diante de tanto poder, não consegue fazer nada, ou diante do poder da outra pessoa. Então, essa é uma relação um pouco contraditória. Pois bem, então, a gente está diante aqui ainda de uma situação em que nós temos três principais exemplos aqui, agora, de métodos adequados autocompositivos, que são negociação, conciliação e mediação, tá? A negociação é aquele tipo de método em que não há a presença de um terceiro. As pessoas, elas dialogam umas com as outras, certo? Vocês negociam todos os dias, certo? Vocês negociam com a mãe, o pai, a tia, o irmão, vocês negociam com o colega, sala de aula, na hora de um trabalho em grupo, que eu sei que é horrível. Vocês negociam com namorado, namorada de vocês, o tempo todinho, gente. Aí vem o namorado e diz, olha, eu queria amanhã sexta, né? Meus amigos vão se reunir, vão jogar futebol, e eu queria muito ir. Isso já é negociação. Você já está ali negociando. Você negocia com comerciantes o preço das coisas o tempo todo, o tempo todo. Então, é você dialogando diretamente com a outra pessoa. E aqui é onde está aquele livro que eu pedi para vocês, indiquei para vocês, Como Chegar ao Sim. Vai ajudar vocês o resto da vida, em todas essas negociações da vida de vocês, tá? A conciliação e a mediação, por outro lado, elas têm a presença de um terceiro, diferente da negociação. Um terceiro imparcial. E as diferenças são inúmeras, eu não vou conseguir terminar hoje, a gente vai só começar, a gente vai ter uma aula quase todinha, ou boa parte da aula falando só sobre essas diferenças, certo? Mas, basicamente, hoje, o que é que eu posso dizer para vocês dessa diferença entre conciliação e mediação? A conciliação, ela é mais rápida. Por quê? Porque o conciliador, ele pode sugerir propostas, ideias, dar pitaco, o famoso dar pitaco. Enquanto o mediador, na mediação, se costuma demorar mais. Ela costuma demorar mais. Por quê? O mediador, ele não pode sugerir nada. Ele não pode dar pitaco. Ele não pode fazer propostas. Certo? É literalmente as partes que têm que chegar às conclusões. E ele é o facilitador, sem nenhum tipo de sugestão. O que é que o mediador faz? Se ele não pode sugerir, ele pode facilitar o diálogo, a comunicação, através de técnicas exaustivamente estudadas para se tornar um mediador. O curso básico para se tornar um mediador é de 100 horas. Né? E dessas 60 são horas práticas. Não é fácil se tornar um mediador. Não é fácil. Porque são muitas técnicas.
que a gente tem que estudar para poder facilitar a comunicação de duas pessoas que não se falam. Não se falam, se odeiam, que não querem se falar. E quando se fala, a comunicação é péssima, é destrutiva, é ofensiva, agressiva. Inclusive, tem um livro muito bom que eu vou indicar também para vocês. É um livro de bibliografia complementar. Comunicação Não Violenta. Tá? Pode anotar aí. De Marshall Rosenberg. Muito bom. Muito bom. Então, assim, precisa estudar muito. Para você se tornar um bom mediador, você tem que ter ali cerca de 10 anos de estudo e treinamento. Tá? Então, assim, com isso, você consegue, com os conhecimentos da mediação, você consegue ajudar, né, facilitar essa comunicação e auxiliar as partes a elas construírem o acordo. Certo? Então, percebam o seguinte, essa distinção geral entre heterocomposição e autocomposição revela diferentes concepções de justiça. Enquanto os métodos heterocompositivos, de uma maneira geral, eles valorizam uma decisão técnica, valorizam hierarquia, valorizam autoridade, os métodos autoconsensuais, eles valorizam a autonomia, a coparticipação, a corresponsabilidade na solução do conflito, né? E, enquanto nos métodos heterocompositivos, se produz resultados ganha-perde, nos métodos autocompositivos, se produz resultados ganha-ganha. Ganha-ganha. E é nesse contexto que a mediação ela se destaca como um instrumento de fortalecimento dessa cultura do diálogo e de promoção de uma justiça mais participativa e mais alinhada, inclusive, gente, ao Estado Democrático de Direito. Certo? Alguma dúvida por enquanto, gente? Dúvidas? Então, vamos lá. Quem tiver dúvida, como eu falei, gente, eu nunca vou ser grosseira com ninguém que tenha dúvida, com ninguém que queira participar, dar a sua contribuição. É óbvio que, às vezes, eu não vou conseguir dar a palavra pela aula toda, mas, assim, contribuições, percepções de vida, perspectivas, o que vocês já vivenciaram, a gente está aberto aqui para isso. Só lembra que hoje, particularmente, está gravado. Mas nas aulas, a gente fica aberto para isso. Tá? Eu sou aberta para isso. Porque, às vezes, o que uma pessoa fala pode ajudar a outra. Né? Enfim. Qualquer dúvida, a qualquer momento, qualquer observação, a qualquer momento, vocês podem levantar aí a mãozinha que eu já paro para vocês falarem, tá? Seguindo adiante. Nós vamos fazer uma análise, assim, do método judicial de solução de conflitos, que é o tradicional, que é o que as pessoas, o que vocês foram criados e estão estudando para fazer, certo? Só que a gente não vai estudar as vantagens. A gente vai estudar agora as desvantagens, porque a gente já conhece as vantagens. Um terceiro que vai decidir ali, tomar a decisão, é ótimo. Faz parte, inclusive, de algo que a gente chama de cultura da terceirização. Nós costumamos terceirizar os nossos problemas. Então, assim, para malhar, a gente precisa de um personal. Ao invés de a gente cuidar da nossa saúde, a gente vai para o médico. A gente não cuidou da saúde, então a gente vai para o médico. Ao invés da gente cuidar dos nossos filhos, a gente contrata uma babá. A educação já é da escola, né?
E assim vai. E assim vai, a gente vai terceirizando tudo que a gente pode. Inclusive agora terceirizando com inteligência artificial. Em vez de a gente fazer o trabalho, a gente manda quem fazer? A inteligência artificial faz o trabalho. A inteligência artificial, eu inclusive ando bem impactada com a inteligência artificial. Eu ando estudando há alguns meses inteligência artificial e digo, realmente é um caminho sem volta. Né? E entra também nesse âmbito da cultura da terceirização, certo? Pois bem, o primeiro aspecto que a gente precisa entender é que esse método judicial de solução de conflitos, embora ele seja essencial e importantíssimo, e a gente não pode desmerecer o quanto ele é indispensável para a garantia de direitos, principalmente direitos fundamentais, ele apresenta, sim, porque nada é perfeito no mundo, nada, ninguém e nada, tudo e todos temos defeitos, tudo e todos temos dois lados, gente, ninguém é perfeito. Inclusive, vai aqui já uma dica de vida para vocês, não coloquem ninguém no pedestal, em começo de relacionamento, achando que a pessoa é perfeita, não é, tá? Então, o judiciário também não é perfeito. E ele apresenta, sim, limitações estruturais que precisam ser compreendidas de forma crítica, até porque vocês são futuros profissionais do direito e vocês precisam entender quais são as limitações de tudo que vocês, do principal órgão que vocês se dedicaram a trabalhar, com o qual vocês se dedicaram a trabalhar. Certo? Então, o primeiro grande ponto é a gente entender que, tradicionalmente, no Brasil, a gente tem uma cultura da sentença / recurso. Né? Então, a gente, como eu já falei, transfere, terceiriza para o Estado a decisão sobre quem tem razão. E aí, o juiz vai decidir quem tem razão. E a gente quer, muitas vezes, a gente quer que o juiz diga se a gente tem razão ou não. Eu já peguei alguns clientes que disseram assim, eu quero saber se o juiz não vai dizer que eu tenho razão, eu quero que o juiz diga que eu tenho razão. Certo? A pessoa quer estar certa a todo custo. Certa. Inclusive por vivermos numa sociedade que valoriza muito isso, quem está certo, quem está errado. É como se sempre tivesse que ter alguém certo e alguém errado. Né? E essa lógica de vitória e derrota, de certo e errado, de bonzinho e de vilão, nós temos desde os contos de fada, inclusive, desde as histórias infantis e até desde a Bíblia. Né? É uma questão religiosa mesmo. Alguém precisa estar certo, alguém precisa ser bom e alguém precisa ser ruim. E essa lógica criou a cultura da sentença. Criou a cultura de que eu preciso que o terceiro diga. Não basta eu saber que eu estou certa. Não basta a minha consciência dizer que eu estou errada. Quando eu estou errada, eu sei que eu estou errada. Não basta, a gente tem que ter um terceiro ali que diga isso, hoje, na nossa cultura. E, às vezes, gente, não basta nem a cultura da sentença, porque a sentença é em primeiro grau. Eu não concordo com a sentença. Eu vou recorrer. A sentença não me basta, porque eu tenho que ir para o tribunal dizer que o outro está errado, quem está certa sou eu, que o juiz errou também. E agora o tribunal não vai mais só dizer que o outro está errado, ele vai ter que dizer que o juiz também errou. E às vezes, nem no segundo grau isso me contenta, eu tenho que ir para um terceiro, tá? Entre aspas, né? Terceiro grau, entre aspas. Eu vou para os tribunais superiores, vou para o STJ, vou para o STF.
porque eu vou até o fim, certo? Essa é uma cultura, de certa maneira, perigosa. A gente vai até a última instância, como se diz, né? Até a última instância. E a gente vai até a última instância com a ideia de ganhar e perder. Independente da demora que isso leve, independente dos problemas que isso nos causa, certo? E os métodos autocompositivos vêm exatamente tentar mudar essa cultura, propondo superar essa mentalidade adversarial, mostrando que é possível, sim, todo mundo ganhar. Todo mundo ganhar. Não precisa um ganhar e um perder, certo? Outra desvantagem do modelo judicial é a morosidade. O tempo do processo não acompanha as urgências das necessidades da vida. E a demora nisso pode agravar o próprio conflito, né? Então, assim, às vezes as pessoas não têm noção de quanto tempo leva um processo. As pessoas sentam aqui e perguntam para mim, como advogada, doutora, sabe que o processo acaba em 6 meses? Eu, sinceramente, vem uma gargalhada tão natural. Eu digo, rapaz, nem em sonho o processo acaba em 6 meses. Naturalmente, a não ser que haja um acordo. O processo não acaba, você não tem como um processo acabar em 6 meses. Aí eu viro e digo, você está preparada para passar 10 anos brigando com essa pessoa? Eu perco muito cliente, né, por isso, por eu mostrar um outro lado. Eu mostro o quanto essa pessoa vai sofrer passando por um processo. E o quanto ela vai esperar, o processo é lento. Vocês sabem qual foi o processo mais demorado no Brasil? Se quiser, pode botar no Google aí agora. Bota aí no Google. Eu falei 10 anos é muito tempo, gente. Mas o processo mais demorado no Brasil demorou muito mais tempo. Ele foi para mais de 180 anos. Uma questão lá do Império. Do Império. Morreram as partes, morreu o juiz, morreram os advogados, morreram os promotores, procuradores, defensores, todo mundo morreu, todo mundo morreu. Morreram os servidores. E não morreu só um, não, morreram várias vezes. Os herdeiros, morreram todo mundo. 184 anos, praticamente 3 gerações. 3 gerações. Então, assim, o tempo é muito grande. E soma-se ao tempo a questão do alto custo financeiro de se manter um processo. Tanto financeiro quanto emocional. Porque litigar envolve despesas. Tem custas iniciais, inclusive, Tribunal de Justiça aumentou as custas, começou a cobrar, foi uma tabela de custas, que eu, particularmente, achei tão absurda, tão alto custo. Isso dificulta demais ao jurisdicionado o acesso à justiça. Dificulta demais. E a gente não está nem contabilizando a questão, isso é só de custas. A gente não está nem contabilizando os gastos com honorários, com eventuais peritos, com remessas, recursos, cartas precatórias que venham a ser necessárias, custas processuais propriamente ditas, né? Para se ajuizar um processo, é muito caro, gente. É muito caro. E aumentou agora. Então, assim, isso é a parte financeira. Então, acrescente a parte financeira o fato de que você tem que estar ali ligada a uma pessoa por 10, 20 anos
30 anos em alguns casos. É muito, é muito para a gente. Então, assim, poxa, eu vou ter que ir para a audiência para ouvir a pessoa mentir, por exemplo. Ninguém aguenta isso por tanto tempo. Você sonha com isso, tem pesadelo todas as noites, você fica sem dormir. Então, há um estudo nos Estados Unidos que correlaciona o alto índice de infarto em pessoas que possuem processos judiciais nos Estados Unidos. Imagina no Brasil, a gente não tem ainda esse tipo de estudo, mas seria muito interessante. Então, além de tudo isso, nós temos também que o Poder Judiciário, ele possui um resultado imprevisível. Literalmente, a gente não sabe o que vai acontecer, qual vai ser a decisão do juiz, qual vai ser a interpretação do juiz. Por quê? Há uma série de variáveis processuais e probatórios que escapam do controle das partes e dos advogados. E aí vem assim, doutora, mas a lei não está do meu lado, às vezes a lei está, mas a jurisprudência não está. Às vezes a lei está, a jurisprudência está, mas não aquele juiz, o juiz entende diferente. Né? Eu já tive situação, é comum, na verdade, e eu já tive também, situação, e todo mundo que trabalha com isso, com advocacia, sabe, né? Situação onde, por exemplo, veio um cliente para mim, a gente entrou com uma ação administrativa, no caso era militar, promoção de militar, e uma tese, e era, eu não vou dizer curioso, não, era chocante, era chocante. Tinham 2 juízes competentes, de 2 varas competentes, para julgar esse tipo de causa administrativa da Polícia Militar, 2 varas. E assim, gente, o sorteio para quem vai cair é um sorteio aleatório, ninguém tem controle sobre isso, é o sistema. E aí, o processo que caísse nessa vara, o juiz era favorável àquele tipo de promoção. Se caísse nessa vara, o juiz não era favorável. Não era favorável. Agora, você imagine, vamos supor que essa turma, nós temos cerca de 32 pessoas aqui agora. Metade da turma cai numa vara, metade cai na outra vara. O processo cai, né? Nessas circunstâncias, você não consegue entender como é que o seu colega consegue ganhar o processo dele e a promoção, e você não consegue. É de uma injustiça tão grande, tão grande. Então, assim, eu queria deixar aqui como leitura complementar para vocês, para a próxima aula. Queria que vocês procurassem no Google as seguintes palavras. Acórdão, STJ, Banana Boat. Banana Boat, isso sim que vocês ouviram. Aí vocês vão encontrar notícias e o próprio acórdão. Eu quero que vocês leiam o acórdão todo. A decisão, o voto do ministro. No começo vocês não vão entender. Vocês podem até fazer um Ctrl F para ir para a Banana Boat. Porque eu quero discutir isso, quero que vocês compreendam quão imprevisível é o Poder Judiciário no Brasil, tá? A gente está chegando aqui no tempo da nossa aula. Sim, bora lá. Vou digitar aqui. Obrigada, Eduardo, pela ideia. Vou digitar aqui. Acórdão, STJ, Banana Boat, tá? Leiam tudo. Até para irem se acostumando. E aí, na próxima aula, a gente vai discutir essa questão.